E agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido irmão, meu caro amigo, a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, os versículos 10, 11 e 12, dizem-nos assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Meu querido, amado irmão, o apóstolo Paulo, conhecendo o que acontecia na cidade de Éfeso, mais precisamente com a igreja cristã de Éfeso, e sabendo que eles iriam atravessar momentos de tensão, de provação, de lutas, ele quis adverti-los e lhes fez uma revelação que é muito importante para todos nós termos armazenada no nosso coração. Quando ele diz que Satanás, revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ele está deixando de forma clara que todo o mal que sobrevém a nós, toda a armadilha, toda a cilada, toda a tentação, por trás de tudo isso que quer nos atingir, nos destruir, está a mão do diabo. O diabo sempre ele vai tentar provocar contenda entre pessoas que se amam, discórdia entre pessoas que se associam. O diabo vai sempre tentar causar dentro de um lar muita confusão. O diabo não suporta que as pessoas se amem, que as pessoas se entendam, que vivam em harmonia. Ele sempre vai tentar jogar uma contra a outra. Ele vai colocar várias cascas de bananas para que cada um pise pensando que foi o outro que jogou no chão. Aqui está escrito no texto: astutas ciladas do diabo. Ele é astuto, ele joga uma pessoa contra a outra. A intenção de Satanás é que as pessoas mutuamente se destruam. Já o projeto de Deus é dar vida com abundância. O do diabo é claro e notório: matar, roubar e destruir. Embora seja claro e notório que este é o objetivo dele, de Satanás, mas ele não age de forma clara. Ele vem com astúcia e sempre armando ciladas, sempre armando armadilhas. E para que todos tenhamos clara visão disso, o apóstolo Paulo disse: olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Ou seja, não pense que aquela pessoa que quer o seu mal, no fundo, ela quer o teu mal. É que ela está instigada, provocada, induzida por Satanás a querer o teu mal. O inimigo arma astutamente ciladas para dizer que se aquela pessoa não for destruída, tu não vais ter sucesso. E aí a pessoa começa a tentar mirar o seu sucesso na destruição do outro. Mas isso é apenas uma cilada, é apenas uma armadilha. Muitas das vezes um casal que se ama, de repente eles se veem competindo um com o outro. Um quer provar que o outro está errado, um quer provar que tem razão em detrimento
da provocação do outro, e quando se vê, eles estão competindo e já não estão mais cooperando um com o outro. Satanás sempre vai jogar um irmão contra o outro, vai jogar um pai contra o filho, um filho contra o pai, e é comum numa família cada um começar a achar que tem razão em tudo e em todos os momentos, e que não é compreendido, e não é entendido, e não é correspondido. Poxa, lá em casa só não gostam de mim. Já o pai vem e diz: ninguém me ajuda, só eu que trabalho, que batalho, um para ganhar e todos para gastarem. E o filho diz: ele só gosta do outro. A mãe diz: por mais que eu me esforce, o marido não reconhece meu trabalho. De formas que a estratégia de Satanás, ela vem sempre em forma de armadilha. É como aquele sonso que bate e esconde a mão, e que quer falar com as bocas dos outros, e que quer bater com as mãos dos outros. Mas o apóstolo, ele está dizendo: olha, a vossa luta nunca será nem contra a carne, nem contra a sangue. Ou seja, não será contra as pessoas, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal. Meu irmão, está claro o cenário para todos nós, que você não é uma pessoa azarada, mas o diabo te faz pensar que todos são contra você, que você é uma espécie de patinho feio, que você é discriminado, que você é preterido, que você sempre é colocado em último plano. Toda essa estratégia do diabo. Numa empresa, ele joga um colega contra o outro. Ele joga o chefe contra o subordinado contra o chefe. Satanás, de forma astuta, diz o texto, ele todos os dias arma uma cilada. A pessoa, às vezes, no momento que se sente de alguma forma injustiçada, ou ainda que apenas pense que está injustiçada, ela começa a falar coisas, e daqui a pouco ela começa a se comprometer, porque falou o que não devia, para quem não devia e quando não devia. E Satanás já vai pegar aquela palavra que foi dita e já vai fazer que chegue ao ouvido daquele que foi ofendido, e cada vez a contenda, a discórdia alcança maiores proporções, porque o intento do seu coração é fazer com que as pessoas se odeiem ao ponto ou de se destruírem ou de romperem relacionamentos para enfraquecer. Enquanto o Senhor Jesus tenta nos unir para nos fortalecer, Satanás tenta nos desagregar, nos isolar, porque um graveto sozinho é muito fraco, mas vários gravetos formam um feixe difícil de quebrar. É por isso que Satanás quer destruir o lar. É por isso que o Satanás, ele está tentando agora de qualquer forma motivar que o homem saia de casa, que a mulher largue o seu marido, que o filho vá embora. Ele quer separar as pessoas que se amam. Ele quer separar as pessoas que têm vínculos inseparáveis, como os vínculos de carne e de sangue. Meu querido irmão, nós estamos diante de um quadro em que a palavra de Deus vem como um colírio para os nossos olhos, para o nosso entendimento. Não adianta termos raiva de ninguém, porque qualquer pessoa neste mundo que um dia te prejudicou, esta pessoa, ela foi usada pelo diabo. E o salário que o diabo paga para aquelas pessoas que ele usa é a morte de todas as suas aspirações e de todos os seus sonhos. Não tente você se vingar. O Senhor Jesus mesmo disse: minha é a vingança. Porque o próprio diabo se encarrega de assalariar com a infelicidade, com desgraças múltiplas, aqueles que ele usa. Então, se alguém porventura tentar me destruir, quem vai, na verdade, destruir esta pessoa é aquele que a motivou contra mim. Nós temos que olhar com olhos espirituais para muitos cenários. Nós temos que ver que às vezes dentro de uma casa, por uma bobagem,
Por uma besteira, se estabelece uma contenda que dura semanas, meses. Às vezes, parentes rompem um relacionamento por causa de uma questão pequena. Mas aquela questão pequena, ela foi crescendo. Um foi falando mal do outro. E os agentes que fomentam contendas e discórdias, também usados por Satanás, começaram a fazer aquele leve trás. E de repente, uma coisa boba, uma coisa sem valor nenhum, simples, pegou uma proporção quase que irremediável. E o ódio, a cada dia é alimentado e fica mais forte, fica mais intenso e às vezes leva até a morte. Quando não, a um rompimento eterno. Meu querido irmão, nosso dever como cristão é entendermos as coisas que são materiais e as coisas que são espirituais. Tem coisas que não podemos de maneira nenhuma espiritualizar, porque depende do nosso esforço, depende do nosso trabalho, depende da nossa dedicação, depende do nosso bom testemunho. Mas tem coisas que elas são espirituais e nós temos que entendê-las. Nós temos que compreender que muitas das vezes o orgulho, a soberba se apodera do coração da pessoa, que ela não quer reconhecer que naquele momento errou e pedir desculpas. Não quer dizer, olha, eu realmente reconheço. Tem pessoas que são tão orgulhosas que até quando vão pedir perdão dizendo, olha, me perdoa, mas foste tu que provocaste. Já justificando, já pedindo perdão, querendo que o outro também se diga arrependido por também ter falhado. É claro que uma pessoa que diz que se arrepende, já cobrando do outro, não se arrependeu. Porque quem se arrepende, pouco importa se tem ou não razão. O que ela quer é equacionar o problema, resolver a situação e estabelecer uma nova relação dali para frente. Mas Satanás não. Satanás, ele fica com as astutas ciladas e armadilhas dele, jogando um contra o outro. E aí você fala uma coisa desabafando para alguém, esse alguém já vai levar para o outro de uma forma muito mais intensa e deturpada e ofensiva. E quando você pensa que você tem razão, o outro já está com mais raiva de você do que você dele. E olha, Satanás é um craque em semear contenda entre irmãos, entre amigos, entre companheiros. Ele sempre está tentando colocar no meio do trigo um joio. Ele sempre está querendo colocar uma erva danina. Ele sempre nos pastos quer colocar a juquira, para que na verdade haja contenda e dissensão. E o Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo, fala à igreja de Éfeso, e agora fala ao meu e ao teu coração: não vamos cair na armadilha do diabo, não vamos deixar que a contenda, a discórdia dentro de um lar, a cada dia que passa, se consolide. Não, vamos humildemente, vamos sabiamente chamar as pessoas e dizer: olha, eu queria aqui fazer uma proposta, eu queria propor que a gente volte a se entender, e eu da minha parte eu vou mudar, eu vou tentar ser melhor, eu vou compreender, e para começar eu quero pedir perdão e desculpas por todos os erros que eu cometi. Quem dá o primeiro passo induz os outros a darem 2 ou 3 passos. Basta uma pessoa mostrar humildade e aí desencadeia uma sequência de humildade naquela família, naquela empresa, naquela associação, naquele grupo, na igreja, na comunidade. Meu querido irmão, eu estava lendo uma mensagem e essa mensagem, ela falou de uma forma extraordinária, uma mensagem espetacular. E essa mensagem, ela vem realmente para o nosso coração, falando de que a base de todas as outras virtudes é a humildade. E esta mensagem, ela invade os nossos corações. Tudo que Satanás quer é estabelecer discórdia, porque ele veio para destruir relacionamentos.
E quando uma pessoa se aborrece com a outra, ela não tem uma visão espiritual. Saiba você que todas as vezes que alguém tentar te ofender, que alguém fizer alguma coisa para tentar te desestabilizar, esta pessoa, naquele momento, ela está sob a influência maligna. Você não precisa dizer isso, mas você precisa entender isso, para que você não fique com raiva daquela pessoa, para que você não fique com ódio daquela pessoa, para que você não queira destruir aquela pessoa, porque senão você estará mirando errado. Se você quer acertar no alvo, na fonte do mal, mire em Satanás. Diga: olha, Satanás, eu conheço as tuas obras. O apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele realmente nos falou de uma forma muito clara que a nossa luta não é contra uma pessoa ou outra. O Espírito Santo, ele agora, o apóstolo Paulo escreveu a mensagem, mas é o Espírito Santo quem está agora nos dando o entendimento, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquebranta o teu coração, meu irmão, e tira esse ódio do teu coração. Tira essa inveja do teu coração. Tira esta sede de vingança, a vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Tira isso. Essa pessoa que porventura, em algum momento, te produziu tristeza, te humilhou, te prejudicou, esta pessoa, ela estava sob a influência do mal. O inimigo a usou. Não te preocupas em te vingar. Satanás, ele paga com a morte aqueles que ele usa. Te preocupa apenas em não deixar que teu coração caia na armadilha do diabo e seja poluído e fique cheio de raízes de amargura. Não, diz: não, o Senhor Jesus morreu por mim, Ele me perdoou de coisas até piores. Como que eu não vou perdoar? Como que eu não vou entender se o Senhor me entendeu, se o Senhor me compreendeu, se o Senhor teve tolerância, paciência comigo, se o Senhor teve misericórdia de mim? Como que eu não vou ter com outra pessoa? E a Bíblia diz: com a medida com que medirdes, os medirão a vós outros. Meu querido irmão, amado amigo, não carregue esse fardo pesado no seu coração, que lhe sufoca, que lhe tira o bom humor, que lhe tira o ânimo, que pelo contrário, lhe causa estresse, lhe causa o enrugamento do seu semblante. Você fica o tempo todo de cara fechada, sem prazer para rir. Muitas pessoas, por causa do ódio, do ressentimento, hoje são vítimas de úlceras, de gastrites, de problemas estomacais, porque tensionaram tanto, ficaram tão indignados e não se apropriaram do poder perdoador e misericordioso do Senhor Jesus, que para com eles foi usado. Meu querido irmão, eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés. Veja como o texto, ele é maravilhoso. Diz assim o texto, Efésios 6, 10 em diante: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Essa é uma advertência. E ele vai à frente e diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, ou seja, a proteção de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Ou seja, quando isso vier até o seu conhecimento, quiser penetrar no seu coração, você resiste. E diz o texto: havendo feito isso, resistido, ficai firmes. O apóstolo estava realmente possesso do Espírito Santo quando escreveu isso. Para que os teus dias sejam mais suaves, mais leves, mais tranquilos,
Eu quero que você se encoraje e diga: na armadilha do diabo eu não caio mais. Quando qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar e circunstância, começar a tentar estabelecer uma contenda, esse versículo estará latejando na minha mente. E como diz a palavra, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando qualquer pessoa tentar um intento para me prejudicar ou prejudicar os meus, eu logo saberei: é Satanás. São os principados e as potestades. São obras malignas que estão se movendo para tentar me desestabilizar. Querem que eu perca a minha estabilidade, mas eu não vou me desestabilizar. Pelo contrário, eu vou ficar firme com o Senhor. Eu vou entender, eu vou rir, eu vou dizer: olha, o Senhor te desmascarou para mim, Satanás. O Senhor descortinou a minha visão. Agora eu vejo com os olhos espirituais. Eu sei que isso é uma armadilha, uma arapuca, e eu não vou mais cair. Não, olha, eu sei que tu estás me prejudicando, mas eu sei quem está por trás de tudo isso. Em nome de Jesus eu te repreendo, demônio. Em nome de Jesus, tu não vais mais me enganar. Tu não vais fazer eu tirar o foco de ti. Tu és aquele que quer me destruir. As pessoas são vítimas tuas. Todas aquelas que tu estás conseguindo usá-las, manipulá-las, convencê-las a me prejudicar, essas pessoas, lamentavelmente, tu as queres mais destruir do que a mim mesmo. Mas eu vou orar a Deus para que Deus as liberte. Não nutrirei no meu coração nenhum ódio contra elas. Pelo contrário, as abençoarei. As abençoarei e as abençoarei. E quanto mais elas intentarem mal contra mim, mais a elas eu abençoarei. E eu vencerei, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E nele, eu já declarado, ainda que lutando, sou mais que vencedor. Meu irmão, te apega ao Senhor. Identifica todas as armadilhas do diabo. Tenha discernimento. E por isso, livramento e bênção de Deus. Pai querido e amado, bendito é o teu nome no nosso meio. E te agradecemos, ó Deus, porque tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Satanás, astutamente, vive armando armadilhas para nós em todos os lugares. Ele arma armadilha, ó Deus, no trânsito. Ele arma armadilha no trabalho. Ele arma armadilha dentro de casa, no local de trabalho, na igreja, em todo lugar. Ele sempre está tentando nos jogar contra os outros, jogar os outros contra nós. Mas o discernimento que temos nos faz ver, pelos olhos da fé, ele agir, e a ele repreendemos. Miramos nele para detoná-lo. Não vamos mirar no alvo errado. Não vamos desfocar, ó Deus, dele, porque sabemos que é dele que provém todo o mal. Aquelas pessoas que por ele são afetadas e usadas, pobre delas, eles ainda irá destruí-las. Mas nós vamos orar, ó Deus, para que nem elas eles consigam destruir. Vamos orar para abençoá-las. Vamos saquear o inferno e tirar de suas mãos aqueles que eles têm usado para libertá-las e abençoá-las. E jamais odiá-las, e muito menos tentar destruí-las. Não queremos ter no nosso coração ódio. Não queremos nutrir nenhuma sede de vingança, muito menos inveja. Que os olhos da fé nos façam compreender e discernir o que é que está conspirando contra nós. Que não são homens nem mulheres, nem carne nem sangue, mas são principados e potestades. Por isso, Pai, nós nos refugiamos em Ti, para que em Ti possamos realmente enfrentar, superar e vencer o adversário de nossas almas, que é Satanás. Em nome de Jesus nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém.